Por que que muita gente acha que o cabelo crespo não cresce ou que é muito difícil de cuidar? Olá gente, tudo bem com vocês? Me chamo Débora Tomás e hoje eu vou finalizar o cabelo com vocês. E pra quem não sabe, ontem eu acertei o corte nele, né? Faz 1 ano e 3 meses que eu fiz o Big Shop, última vez que eu cortei ele. Então eu fiz o corte ontem pra ajeitar mesmo o formato dele e vou finalizá-lo pela primeira vez pós-corte. E vou conversar com vocês sobre curiosidades do cabelo crespo que muita gente não sabe. E o primeiro passo, eu vou usar um olhinho vegetal para estar passando no cabelo antes de finalizar ele. Utilizando este creme aqui. Então vamos lá, gente. O primeiro assunto que eu quero abordar com vocês aqui, curiosidade sobre o cabelo crespo, é sobre o folículo capilar, né? O formato do folículo capilar, que é bem diferente dos outros cabelos, né? É mais achatado e oval. E ele tem um formato de zigue-zague, o nosso cabelo crespo. Então esse folículo, né, o formato desse folículo, ele interfere no diâmetro do nosso cabelo, ele cresce mais paralelo ao couro cabeludo, que faz parecer que ele não está desenvolvendo, vai crescendo aí no formato zigue-zague. Então essa é a primeira curiosidade do nosso cabelo, a biologia, né? Muitas pessoas elas não entendem ou não sabem com relação aí a esse formato do cabelo, não entendem a estrutura do cabelo. E muitas pessoas acabam desistindo facilmente do cabelo crespo. E outro ponto importante, está relacionado a este formato, é a questão da oleosidade. Ai, como assim oleosidade? A gente sabe que o cabelo crespo, ele tende a ser mais ressecado e opaco, exatamente pelo formato dele. Como eu falei, ele tem o formato de S ou de zigue-zague, o que dificulta o óleo natural aí do couro cabeludo chegar até as pontas dos fios. Ou seja, por isso que as pontas, muitas das vezes, elas estão ressecadas e opacas. E a gente tem que investir mais óleos nas pontas, fazer bastante umectação. É devido a esse formato do cabelo. Então, o cabelo ressecado é algo relacionado à biologia, à naturalidade do cabelo crespo mesmo. Não é nada relacionado à falta de cuidado. Mas a gente não observar, não conhecer essa característica, a gente acaba desistindo muito fácil do cabelo crespo. E acho que tudo que a gente faz, nada funciona, ele continua ressecado. Então por isso que a gente tem que aprender as características. Porque a gente entendendo isso, a gente vai focar mais na nutrição do nosso cabelo. Vai focar mais aí nessa questão de tentar utilizar óleos antes da finalização, umectação. Isso é muito importante. Ponto importante também dessa questão é sobre o fator encolhimento, que é um dos pontos principais pra gente que tem um cabelo crespo aí desistir do cabelo crespo em si e acabar indo aí pro relaxamento, soltura dos cachos, o alisamento, e cada um com a sua escolha, tá? Nós somos livres para escolher o que quisermos e o que acharmos melhor. O que eu vejo, né, um dos motivos que a gente vê mais, por que a pessoa foi pro relaxamento, meu cabelo não cresce, meu cabelo encolhe muito, meu cabelo não tá desenvolvendo. Mas aí a gente esquece que é um processo natural do cabelo crespo. Os fios, eles costumam se retrair ao secar, ficando ainda mais encolhido. Então, por isso, quando a gente molha o cabelo, a gente consegue, né, ver ele enorme. A gente fala, nossa, meu cabelo tá grande, mas aí quando ele seca, ele encolhe. Exatamente, porque todo encolhimento, ele prova que os nossos fios, ele é altamente elástico e tem força. E essas molas que eles fazem para mostrar que estão saudáveis. Então, o nosso cabelo ele encolhe muito por conta desse formato, né, dos fios. E algo curioso é que esse encolhimento, ele pode esconder até 80% aí do comprimento do cabelo crespo. Né? Então, muitas pessoas, elas acabam achando que o cabelo não desenvolve, mas aí quando molha, encharca o cabelo, a gente vê, né, o comprimento dele, o quanto está enorme. A gente não entender isso, não buscar ajustar da melhor forma, como a gente gosta, a gente vai acabar desistindo mesmo do cabelo e optando aí, né, pela química. E outro ponto também muito importante que a gente percebe, que muitas pessoas falam, o cabelo crespo não cresce, meu cabelo não está desenvolvendo. Essa semana mesmo eu ouvi de uma amiga que o cabelo dela não cresce, eu já passei pela segunda transição, meu cabelo está desenvolvendo bem. Ela falou, meu cabelo não adianta, meu cabelo não fica igual ao seu, meu cabelo não cresce, não desenvolve. E um ponto também que eu conversei é sobre a questão do ponto de torção. O que seria isso? São curvas acentuadas, né? Tem a ver com o formato dos fios. Curvas acentuadas, onde o nosso fio, ele é naturalmente mais frágil, mais fino. Nessas dobras aí tem uma resistência mecânica e a oleosidade, como eu falei, dos fios, eles não conseguem chegar às pontas.
né, do cabelo, deixando ele mais opaco, deixando ele mais com nós, né, vários nós de fada. E se a gente não tiver o devido cuidado, quando a gente for pentear, desembaraçar, ele vai quebrar. E aí por isso que a gente vê que o cabelo não tá desenvolvendo, não tá crescendo, devido a essas quebras, essa falta de cuidado. Por isso que a gente precisa, volto a falar e sempre vou falar, conhecer bem a característica de cada cabelo. Não só nós que temos o cabelo crespo, mas profissionais também que trabalham com cabelo crespo e não tendo cabelo crespo. E pessoas no gerais, para ter esse conhecimento, para a gente tirar esse preconceito velado de que cabelo crespo é um cabelo difícil, de que cabelo crespo é um cabelo ressecado, um cabelo áspero, né, um cabelo que não tem jeito. Então, a gente precisa entender essas características, a biologia do cabelo crespo, pra gente aprender a forma certa de cuidar dele e ele ter um desenvolvimento, um crescimento saudável. E a gente conseguir enxergar esse crescimento, esse desenvolvimento do nosso cabelo, mas para isso a gente precisa aprender sobre ele. Foi o que aconteceu comigo, eu passei por 2 transições. A primeira, fiquei 2 anos com cabelo natural, eu usava relaxamento, as 2 vezes foi por conta do relaxamento. E principalmente por eu achar que ele não está crescendo, pelo fator encolhimento, eu diria. Então eu passei por essas 2 transições. A primeira, eu achei que eu estava pronta, mas para assumir o meu cabelo natural, porém não. Fiquei 2 anos com ele natural, depois eu voltei pra química de novo. E aí depois eu retornei a passar pela transição capilar, porque meu cabelo estava assim, muito danificado por conta da química. Então eu passei pela segunda transição, e hoje de fato eu digo que eu estou preparada, eu dei essa oportunidade pro meu cabelo, de eu conhecer ele, de buscar entender a característica dele, porque foram 2 vezes que eu utilizei, que eu passei pelo relaxamento e pra mim não resolveu assim, algo momentâneo, mas com o passar do tempo ficou ainda mais difícil, sabe, essa questão de cuidar do meu cabelo, de vê-lo bonito. Hoje eu consigo enxergar de fato o meu cabelo natural lindo. Eu entendi as características dele, entendi a minha biologia, entendi que o cabelo crespo ele é cheio de características únicas. Então a gente precisa aprender e entender para que ele tenha um crescimento saudável, para que ele se desenvolva, para que ele de fato cresça. Com relação aí esse ponto de torção, que foi a última curiosidade, para a gente evitar que o cabelo quebre, né? O primeiro ponto, que parece que é o óbvio, né? Mas muitas pessoas ainda não sabem, que é desembaraçar o cabelo molhado. Pode ser molhado com a hidratação, com creme. Jamais pentear o cabelo crespo, seco, ou com pentes de dentes finos, porque isso vai quebrar o nosso cabelo. Tem que ser pentes de dentes largos. Manter a hidratação em dia, né? Manter a umectação em dia, porque a gente sabe que com esse formato do nosso cabelo, ele não chega à oleosidade do couro cabeludo às pontas. Então a gente precisa focar nessa questão, nos atentar a este ponto. E evitar também aí trações, muitos penteados apertados. Isso também pode quebrar o nosso cabelo, que estica o cabelo. E ocorre também esse alisamento, esse esticamento, né, devido à tração, mudando aí o formato do nosso cabelo. E então, essas foram as curiosidades que são bem importantes para você que tem o cabelo crespo, que está nessa luta de tentar, né, se encontrar, porque não foi fácil para mim, passei por 2 transições, mas eu sei que outras pessoas já passaram várias vezes, e mesmo assim tem essa dificuldade. Então esse vídeo é para você entender um pouco, dar essa oportunidade para o seu cabelo, para você conhecer de fato e enxergar o melhor dele, que ele é um cabelo único, cheio de características, que ele é lindo do jeito que ele é, e que toda característica dele tem a ver com a nossa biologia, com a nossa identidade, com quem nós somos. Mas é isso, gente. Eu vou terminar de finalizar, né? E eu volto aqui finalizado por completo e a gente finaliza esse bate-papo. E é isso, gente. Cabelo finalizado. É sobre isso, gente. Não tem segredo. Essas são as curiosidades do cabelo crespo e que muitas pessoas não sabem e acabam desistindo do cabelo. Então, quando a gente conhece, tudo começa a fluir, né? E o cabelo começa a ficar saudável. Isso aqui, meu cabelo ficou definido, como vocês podem ver, e ele encolheu, né? E aí a gente utiliza técnicas para poder tirar o fator encolhimento. Existem várias, tem o secador, tem a twist, tem a amarração com xuxinha, tem diversos por aqui. E quando eu quero algo mais rápido, eu utilizo o secador sim, né? Mas não se esqueçam do protetor térmico, tá bom? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais coisas, mais curiosidades sobre o cabelo crespo, então não deixe de comentar, né, aqui embaixo o que vocês acham. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.